Vamos falar um pouquinho sobre as causas e as consequências desse tema. Uma das primeiras causas do alcoolismo vem da história familiar. Como assim? Principalmente onde tem pai ou mãe que bebe, né? Não estou dizendo que seria de uma forma geral, mas assim, abrange muito para a criança acaba vendo, acaba associando esse tipo de atitude, esse tipo de ação, vendo pai ou mãe, ou um tio, uma tia, acaba vendo que esse é um hábito comum. E uma vez que acaba associando o álcool a algo comum, para o alcoolismo é só um passo a mais. Segundo, falta de educação em saúde nas escolas. Antigamente, eu lembro, nas escolas em que eu estudei, que tinha alguns episódios que iam dentistas, iam médicos, iam enfermeiros, falar sobre um pouco de saúde, falar sobre questões de trânsito, principalmente falava para a gente sobre questões de saúde, principalmente em relação ao tabagismo e ao alcoolismo, que são dois vícios que praticamente estão atrelados, né? Estão juntos, acabam andando juntos. Um acaba sendo ligado ao outro com muita facilidade. E hoje em dia eu tenho uma filha de 10, 11 anos que ela nunca me falou isso, né? Então acaba-se que hoje em dia as escolas não estão ligando muito para esse ponto, né? De ensinar a criança, de falar, ó, avisa o papai, avisa a mamãe, né? Sobre a questão de tabagismo, levar um folhetinho sobre a saúde, né? A saúde dos pais, acabam que não educam, né? Como deveriam se educar nas escolas, que é uma das causas, né? A falta de educação nas escolas. Não somente pelas crianças, mas também daqueles alunos que fazem o EJA, tipo, não se vê um grupo de pessoas, de profissionais da saúde voltados para a educação, né? Principalmente em relação ao tabagismo, alcoolismo, o uso de drogas, o que pode se acarretar em decorrência desse tipo de vício. Próximo tópico. Outra causa, o apelo excessivo das propagandas de consumo de bebidas alcoólicas. Todo mundo sabe, muito bem, que propaganda de bebida alcoólica, o que aparece? Mulher bonita, carros, né? Carros que atingem altas velocidades, motos bonitas, praias. Então, assim, a propaganda de consumo de bebida nunca está atrelada a um acidente de trânsito. Nunca está atrelado àquele pai que saiu para o trabalho e que não voltou por conta de um cara que bebeu a noite toda e tirou a vida dele. Então, uma das causas é o quê? Vou vender uma cerveja de uma marca tal, desce redondo, coloca uma moça super bonita, geralmente de biquíni, você acaba associando isso a algo muito bom. Outra coisa, fator de risco, traumas, problemas emocionais, familiares, etc. Algumas pessoas elas acabam atrelando, por exemplo, separação, questão de divórcios, briga com pai, mãe, que hoje em dia está ocorrendo muito, infelizmente, acabam associando ao uso de álcool. Acaba transferindo esse problema para o álcool, né? Porque o álcool nada mais é do que tirar a pessoa do seu estado sóbrio para o ébrio, né? Ou seja, ele fica num mundo de ilusão. Ele vive um mundo de ilusão. Acha que está tirando o seu problema e colocando no álcool. Basicamente, o alcoólatra pensa assim. E a experimentação do álcool na infância ou adolescência, como eu falei lá em cima no histórico familiar, né? Que a criança, o adolescente, vendo a sua família, vendo seu pai, a sua mãe, vamos ali no barzinho e tal, acaba atrelando isso a algo comum, a algo normal. Então, uma vez que o álcool, que a criança, o adolescente ou o adulto mesmo, acaba provando o álcool, acaba gostando daquilo, porque acaba interagindo mais com as pessoas, acaba se soltando mais, e nesse se soltar, aí vai mais álcool, e daqui a pouco a pessoa está alcoólatra. Vamos falar um pouquinho agora sobre as consequências do alcoolismo. Ele traz bastante problemas de saúde. Um deles, nós podemos citar,
é a cirrose hepática, hipertensão arterial e cardiomiopatia alcoólica. A cirrose hepática nada mais é do que feridas, né, no fígado que vão cicatrizando e vão fazendo com que o órgão vá perdendo as suas funções. Outro problema que atinge são problemas ocasionados na sociedade, como eu falei logo ali atrás, sobre os acidentes de trânsito pelas propagandas, né? Os acidentes de trânsito, os assassinatos, brigas e etc. Um grande índice de acidentes de trânsito no Brasil no ano de 2020, eu vi uma pesquisa, o tema sobre álcool, a questão do alcoolismo, está em 4º lugar. No ano passado foram ocasionados em meio à pandemia, né? Não é um dado tão expressivo, porque as pessoas acabavam que estavam mais em casa, né? Mas mesmo assim, no ano de 2020, se ocasionaram mais de 5.000 acidentes de trânsito, estando acima de problemas mecânicos, logo acima de problemas mecânicos, que vinha logo atrás com 3.000 acidentes. Ou seja, o álcool, ele acaba ocasionando mais acidentes do que próprios problemas mecânicos dos veículos, né? Como eu falei anteriormente, muitas pessoas não eram para ter morrido por conta de um alcoolismo, de uma pessoa que, vou tomar uma cervejinha, vou tomar um vinho e vou para casa. Já teve vários acontecimentos aqui mesmo em Porto Velho, de que algumas pessoas que iam para o seu trabalho foram acidentadas e muitas perderam sua vida em decorrência de uma outra pessoa sem responsabilidade, né? E quando você bebe, você entra dentro de um veículo, você assume o risco, então isso é algo irresponsável, acabam tirando a vida de muitos no trânsito. Assassinatos e brigas, infelizmente a bebida ela deixa a pessoa mais eufórica, mais corajosa, não aceita levar um desaforo para casa, e muitas dessas vezes, por conta de um simples desculpa, mesmo acontecendo pedidos de desculpa, teve um acontecimento em uma boate, foi recente, de um policial que estava armado, bebendo, tirou a vida de um rapaz, né? Então, assim, local totalmente inapropriado para o policial, armado. Então, assim, a situação o deixou muito eufórico, pelo que a reportagem acabou dizendo que um esbarrou no outro, não aceitaram, tipo assim, foi algo que tirou a minha honra, eu não vou levar essa desonra para casa. Mas não, o que ocasionou mesmo isso, o grande princípio foi o álcool. Ambos estavam embriagados. Aumento nos gastos da saúde pública em decorrência dos acidentes, principalmente os acidentes com motocicletas. Ultimamente, todos têm observado que na cidade de Porto Velho tem aumentado o índice de acidente de trânsito, né? Principalmente com motocicleta, e muitos deles embriagados, como eu já havia falado antes. E o alcoolismo ele está atrelado a outras drogas, inclusive ilícitas, né? Questão da cocaína, questão da maconha, patotinhas de amigos. Em alguns locais acaba que o uso do álcool incentiva principalmente o jovem, infelizmente, sem cabeça, sem juízo, a fazer o uso de outras drogas, né? E o final, para finalizar, as consequências do alcoolismo, vem a desestruturação familiar e a tendência de um filho ser alcoólatra. O que o alcoolismo causa? A destruição de uma família, principalmente relacionada em casos de acidentes. Muitas das vezes a pessoa não tinha ingerido o álcool, estava certinho na via, estava indo para casa, veio um pai, veio uma mãe, saiu de casa para trabalhar e por questão de irresponsabilidade de uma outra pessoa, acaba não voltando. Ou infelizmente volta, mas para uma última visita, né? Então uma grande consequência do alcoolismo é a destruição da família, que muitos não atrelam ao álcool, mas infelizmente isso ocorre. E vem ocorrendo, infelizmente, cada vez mais.
porque falta ali, lá nas causas, a educação da saúde, lá no princípio, lá na escola, de incentivando, de levar o bilhetinho para casa, dizer, ó, tal, avisa o papai, avisa a mamãe, leva para casa, né? E mais, não somente nas escolas, mas no apoio do governo, apoio em si do governo, para conscientizar mais, cada vez mais, a população dos riscos que o alcoolismo traz para uma pessoa. Esse foi o nosso tema. A gente agradece e esperamos que todos tenham gostado da apresentação. Muito obrigado. Foi muito boa a abordagem do grupo, né, da apresentação. E realmente, né, todos esses problemas, eles são causados por conta, né, na verdade, essas consequências, elas acontecem por conta do álcool, né, do uso do álcool. E, infelizmente, acaba se tornando um ciclo, né? Começa como familiar, né, geralmente as crianças vão vendo aquilo, e às vezes vão querendo, né, surge aquela curiosidade de experimentar, e aí surgem os problemas com alcoolismo, né? Não que elas não possam fazer isso, mas o problema é virar um vício, e o problema é gerar essas consequências, né? De acidentes no trânsito. Às vezes a pessoa não é nem viciada no álcool, mas ela acaba sendo irresponsável em beber uma bebida alcoólica e dirigir, e acaba ocasionando um acidente, que ocasiona um óbito, ou uma hospitalização, que isso vai gerar custos, enfim, vários problemas, né? Então, parabéns, obrigada aí pela apresentação. Se alguém do grupo quiser comentar alguma coisa, ou alguém da turma quer perguntar, fica à vontade. Eu queria só acrescentar em 2 pontos que me chama muita atenção, do apelo excessivo das propagandas, né, o consumo de bebida alcoólica, e juntamente também do incentivo que a gente encontra nas músicas, né, que os jovens escutam hoje. Uhum. Tem esse tal de sertanejo universitário, né? Sim. Se você pegar as músicas desse estilo musical e analisar elas, praticamente 100% delas, elas têm um apelo para você tomar bebidas alcoólicas. Sim. É impressionante. Assim, eu trabalho em supermercado, eu faço visita em vários supermercados, né? E nos supermercados, eles estão tocando todas as músicas da atualidade, né? As músicas que estão fazendo sucesso naquele momento. Então, eu venho acompanhando desde lá de 2010, quando eu entrei nesse ramo, né? Então, eu sempre tenho observado isso, né? As músicas, elas, embora pareçam inocentes, mas elas têm uma mensagem ali, né? Às vezes a pessoa chega em casa, chega cansada e vai tomar aquela bebida. Não estou julgando, né? Todo mundo tem o direito de tomar a sua bebida, mas se você for olhar por esses olhos assim de fora, existe assim uma pressão muito grande assim das propagandas e das músicas também, né? Esse estilo de música que eles chamam de sertanejo, né? E de sertanejo, na verdade, não tem nada. E o histórico familiar, na realidade, a falta de educação e saúde nas escolas sempre foi uma coisa assim que sempre me chamou muita atenção, assim, porque aqui na igreja que eu frequento, a gente bate muito na tecla assim de que a criança, o que ela aprende ali na infância dela, desde pequenininha, é uma base para a vida toda, né? Quando ela começa a se entender por gente, e começa na infância, pré-adolescência e adolescência, aquilo ali praticamente vai construir o caráter dela, né? Então, tudo que for feito em prol de uma educação, de uma conscientização para o bem dessa pessoa, com certeza vai refletir no futuro dela. Porque na fase adulta, né, depois ali que a pessoa já adquiriu sua personalidade, é muito mais difícil, né? É praticamente impossível. A gente fala só Jesus na causa, né? Mas é praticamente isso mesmo. Só para concluir aqui até meu raciocínio também, infelizmente a bebida, né, a pessoa que se embebeda, perde a razão e às vezes, né, acaba cometendo aí esse crime da violência doméstica, que é também um problema, um outro problema, que também daria aí abertura para a gente falar bastante sobre isso.